Oi pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa, maravilhosa, fenomenal tarde para todos. Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui para continuar os estudos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. É a Lei 10.261 de 1968. Hoje nós vamos dar aquele avanço nos artigos 262 ao 267 do Estatuto. Estão preparados? Bora lá! Muito bem, pessoal. Antes de começarmos, eu tenho dois recadinhos. O primeiro, para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal e também adquirirem o nosso curso de questões comentadas e inéditas sobre as normas da Corregedoria e também sobre o Estatuto. O curso está em andamento lá no nosso site eleitoralcombruno.com.br. Ok? Começando com o artigo 262, olha só o que ele traz de informação importante para nós. O funcionário que sem justa causa deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, ele vai ter suspenso seu pagamento de vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência. Então, ele tem uma exigência para cumprir. Ele deixa de atender essa exigência, não dá motivo plausível, sem justa causa, né? Foi determinado um prazo, não seguiu o prazo, ele perde o vencimento, perde a remuneração, até ele cumprir a exigência. Entendido? Muito bem. Aplica-se também esse disposto aos aposentados ou em disponibilidade. Então veja que há uma extensão aqui no parágrafo único aos aposentados ou em disponibilidade. Artigo 263. Deverão constar do assentamento individual. Muitos me perguntam, professor, mas o que é assentamento individual? O assentamento individual é como se fosse um histórico do servidor dentro da repartição. A vida do servidor consta nesse assentamento individual. Então, deverá constar desse assentamento todas as penas que foram impostas a esse servidor. Tá? Então, é como se fosse um histórico desse servidor, de condutas ao longo das suas atividades. Nós vamos começar a tratar agora, começando pelas providências preliminares. Nós vamos tratar sobre providências preliminares, sindicância e PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Começando com providências preliminares, a gente precisa ter o conceito. O artigo 264 nos diz que a autoridade que por qualquer meio tiver conhecimento de uma irregularidade praticada por servidor é obrigada a adotar providências visando a sua imediata apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o caso exigir. Então, olha só. Soube de alguma irregularidade, a autoridade competente ela não pode se eximir. Ela tem que tomar as medidas urgentes que forem ali necessárias a partir do conhecimento desta irregularidade. Ok? A autoridade ela vai realizar a apuração preliminar de natureza simplesmente investigativa quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Então, essas providências preliminares é uma investigação maior sobre um determinado fato, um determinado caso que, pelo visto, é uma irregularidade. E em quais situações não foi suficientemente caracterizada, não foi definida a autoria. Neste caso, a gente toma algumas providências. Então, nós estamos aqui diante das apurações preliminares. Essa apuração preliminar, ela tem que ser concluída no prazo de 30 dias. Então, a apuração preliminar concluída no prazo de 30 dias.
Se não for concluída nesse prazo, a autoridade tem que imediatamente encaminhar ao chefe de gabinete um relatório das diligências realizadas e definir o tempo necessário para o término dos trabalhos. Então vejam, percebeu que não vai conseguir concluir no prazo de 30 dias essas apurações, o chefe de gabinete vai receber o motivo, as diligências que já foram realizadas nessas apurações preliminares e vai definir um tempo que vai ser necessário para concluir essas apurações. Tá? Então, de forma antecipada. Não vou conseguir cumprir, mas vamos aqui definir juntos. Tá? Ao concluir a apuração preliminar, a autoridade deverá opinar fundamentadamente pelo arquivamento ou pela instauração dos procedimentos de sindicância ou processo administrativo. Então, vejam, concluiu a apuração, o que a autoridade vai opinar? Olha, não houve qualquer irregularidade. Arquiva. Ou não. Nós tivemos aqui problemas. Precisamos instaurar sindicância ou processo administrativo. Quando será sindicância? Quando será processo administrativo? Nós vamos descobrir isso depois. Tá? Muito bem. Determinada a instauração de sindicância ou processo administrativo, ou no seu curso, havendo conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá o chefe de gabinete, por despacho fundamentado, ordenar as seguintes providências. Então vejam, foi determinada a instauração de sindicância ou processo administrativo. O que o chefe de gabinete pode fazer? Ele pode afastar preventivamente o servidor, quando recomendar a moralidade administrativa ou apuração do fato, não perde vencimentos ou vantagens até 180 dias e pode prorrogar uma vez por igual período. Afasta o servidor porque talvez, se não afastar, ofende a moralidade, dá prejuízo na apuração do fato, então pode afastar. Designação do servidor acusado para o exercício de atividades exclusivamente burocráticas até decisão final do procedimento. Recolhimento da carteira funcional, distintivo, armas e também algemas, se for o caso. Proibição do porte de armas. Comparecimento obrigatório em periodicidade a ser estabelecida para tomar ciência dos atos do procedimento. Então, todos esses procedimentos, todas essas providências podem ser seguidas, ok? Qual é a mais relevante que eu considero aqui para vocês? A do afastamento preventivo e também do exercício de atividades exclusivamente burocráticas. Do afastamento porque tem prazo, que tem prazo a gente não pode ficar bobinho, não, temos que ficar atentos. A autoridade que determinar a instauração ou presidir sindicância ou processo administrativo poderá representar ao chefe de gabinete para propor a aplicação de medidas previstas neste artigo, bem como também cessação ou alteração. O chefe de gabinete poderá a qualquer tempo, a qualquer momento, por despacho fundamentado, fazer cessar ou alterar as medidas previstas nesse artigo. Então veja que o estatuto confere um poder aqui ao chefe de gabinete neste sentido. Tá? Artigo 267, que é o último artigo de hoje, o período de afastamento preventivo, lembra aquele período que nós vimos até 180, podendo ser prorrogados por mais 180 ou por igual período, né? Como se fosse 180, 180. O período de afastamento preventivo computa-se como de efetivo exercício. Olha só, não sendo descontado da pena de suspensão eventualmente aplicada, tá? É efetivo exercício o período de afastamento. Tá bom? Bem, pessoal, nós então hoje vimos até o artigo 267. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e se ficou com dúvidas, me mande pelo Instagram, @professorbrunoeleitoral. Fiquem com Deus,
Bons estudos e até mais!